Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor William de História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança, né? Continuem utilizando máscaras, pessoal, nos lugares públicos, mercados, qualquer lugar onde tiver muitas pessoas, né? Continue higienizando as mãos, lavando com água e sabão, utilizando álcool gel. Continuem praticando o distanciamento social, certo? Para que possamos passar essa situação da forma mais tranquila possível. Dito isso, pessoal, vamos retomar nossa aula aqui, falar um pouquinho sobre a fundação de São Paulo, né? Por quê? Porque nós estamos falando lá do começo do Brasil, lá do Brasil colônia, nós estamos falando quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nós estamos falando desse período. Então, a história de São Paulo praticamente se confunde com a história do Brasil, né? Praticamente se confunde, caminha de lado a lado, ó. Por quê? Ó, São Paulo tem 466 anos, né? Então, a história de São Paulo praticamente se confunde com a história do Brasil, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de São Paulo, né? Aqui está a nossa atividade, né? Atividade, Fundação de São Paulo. Qual é a história do município de São Paulo? São Paulo surgiu como uma missão jesuítica, ou seja, dos padres que vieram para cá, né? Para o Brasil, para evangelizar os índios. Surgiu como uma missão jesuítica em 25 de janeiro de 1554, reunindo em seus primeiros territórios habitantes de origem tanto europeia, seriam os portugueses, quanto indígena, certo? Que eram os índios que aqui já habitavam. Com o tempo, o povoado acabou se caracterizando como um entreposto comercial e de serviço de relativa importância regional. Ou seja, São Paulo começou a crescer comercialmente, né? E começou a ser um lugar interessante, né? Um lugar interessante. José de Anchieta foi um padre espanhol e um dos fundadores das cidades brasileiras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ele foi dramaturgo, gramático e poeta, né? Então, José de Anchieta é uma das figuras muito importante, é um dos fundadores da cidade de São Paulo, né? Uma das figuras muito importantes da cidade de São Paulo. Então, aqui abaixo nós temos algumas imagens, né? Aqui a imagem da missa celebrada em São Paulo. Aqui a história da cidade de São Paulo, a cidade colonial, tá vendo? Né? Aí aqui embaixo nós temos como São Paulo se transformou, né, pessoal? São Paulo que nós conhecemos, mesmo que a gente não viva lá, nós estamos praticamente aqui do lado. E quanta influência tem São Paulo em nossa vida, né? E aqui o colégio onde começou a cidade de São Paulo, certo? Aí eu disponibilizei um vídeo para vocês assistirem, né? Hoje vamos destacar o dia 25 de janeiro. Neste dia, no ano de 1554, a cidade de São Paulo foi fundada por padres jesuítas. Quando os portugueses chegavam à costa das capitanias hereditárias de Santo Amaro e São Vicente, no extremo sul da colônia, deparavam-se com um autêntico paredão, à primeira vista intransponível, e que bloqueava o avanço para o interior do território. Esse paredão, adequadamente batizado pelos portugueses de Serra do Mar, dificultava muito a exploração da colônia naquela região, e só após muita insistência de um grupo de jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega e também por José de Anchieta, é que foi permitida a construção de um pequeno e muito modesto colégio do outro lado da serra, no alto de uma colina entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí. Conforme relatado pelo padre José de Anchieta numa carta enviada à Companhia de Jesus, a 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554, celebramos, em paupérrima e estreitíssima casinha, a primeira missa no dia da conversão do apóstolo São Paulo, e por isso a ele dedicamos a nossa casa.
O objetivo do colégio, que não passava de um barracão tosco feito de taipa, batizado de Real Colégio de São Paulo de Piratininga, era a catequização dos índios que viviam naquele planalto. 2 anos depois, em 1500. Então, aqui, pessoal, né? Tá o vídeo, vocês veem como São Paulo se transformou, como foi o início, né? Então, o que nós vamos fazer hoje na atividade de hoje? Eu quero que vocês assistam esse vídeo, né? E leiam o texto, tá? E a gente irá conversar um pouquinho. Esse é o objetivo da nossa atividade de hoje.